25 de abril e finalmente os 20% do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal abriram seus votos na questão da aceitação da denúncia contra os golpistas. E adivinhem, ganha um doce quem acertar, como o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, e o Cássio, com um K, Nunes Marques, votaram. Ganha um doce. Pois os 20% do Bolsonaro seguem 20% do Bolsonaro. Isto não é irrelevante, a postura desses dois ministros do Supremo Tribunal Federal. O magistrado tem direito de exercer a sua convicção. Agora, a sua convicção não pode ser maior que a lei. A sua convicção não pode ser maior que os fatos. Para quem lida com o direito no cotidiano, isso é a mostra cabal de como o sistema judiciário brasileiro se contaminou de uma maneira tão enorme que durante décadas ainda vamos padecer com isso. O que aconteceu na Lava Jato, humorismo no meio judiciário, que se expressou da maneira mais cabal quando do julgamento de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Pelo modo, pelo método que foi adotado. Até o síndico do tribunal falou em determinado momento do julgamento. Lembram quando um desembargador deu uma liminar soltando Lula, e o próprio Lula depois acabou dizendo que não iria embora porque sabia que ela seria cassada? Digo síndico por quê? Porque o presidente do tribunal, normalmente ele é o administrador da corte, ele não é juiz na corte. E naquela época, o próprio síndico chegou a entrar na parada. Juízes em férias se mexeram. Delegados se negaram a cumprir a ordem judicial. E etc, etc, e etc, e tudo registrado. Julgamentos publicados em minutos. Processos que avançaram na lista daqueles que estavam para ser julgados em mais de 1000 processos. Isso tudo está registrado. Isso é fato. Quando os magistrados vêm e subordinam os fatos às suas convicções, é porque nós estamos com problemas. E o judiciário brasileiro tem muitos problemas. E é como eu sempre digo, eu sou da teoria da Coca-Cola, a maioria somos bons, muito bons. Só que nós estamos embalados em latinhas de 200 ml. Já aquela minoria barulhenta vem naqueles garrafões de 3 litros. E fazem o que fazem com as consequências que trazem. A indústria pesada brasileira foi dizimada pelo Poder Judiciário. Sim. Está aí para quem quiser ver. O Brasil não tem mais uma indústria da construção pesada. Ela foi dizimada a partir da Lava Jato. Isto é fato. No mundo inteiro, quando um diretor de empresa corrupto é pego, ele é preso e a empresa continua. No Brasil, não. O judiciário detonou as empresas, e assim em vários setores. Olhem o que aconteceu com a indústria naval brasileira. Ela foi dizimada completamente a partir da Lava Jato. Muitas outras situações desta maneira aconteciam. Os contratos de concessões, segurança jurídica zero, porque a convicção do magistrado se suplantava a capacidade de decidir do executivo. A lei ficou subordinada à convicção do magistrado. Então, enquanto André Mendonça e Nunes Marques se dedicam a agradar o capitão, com os votos que deram na Suprema Corte contra a aceitação da denúncia, não estamos nem falando
do julgamento do mérito do caso. Não, é simplesmente a aceitação da denúncia. E no direito tem um ditado que vem lá dos romanos que diz, numa fase processual, nesta fase processual, in dubio pro societate. Se há dúvida, processa. Uma vez estabelecido o processo, na dúvida, absolve-se. Mas André Mendonça e Cássio Nunes Marques não têm dúvida. O capitão golpista precisa que seus fiéis juízes da Suprema Corte lhes prestem satisfação. E eles prestaram satisfação. É uma pena. Isto é a mostra da chaga, do furúnculo, a ferida aberta, que vai levar muito tempo para cicatrizar. Isto é um desafio para a magistratura. Isto é um desafio para as cortes superiores. É um desafio para a sociedade. Que judiciário nós queremos? Queremos o judiciário dos aliados do capitão? Dos aliados do Lula? Dos aliados do João, do Pedro, do Paulo? Ou queremos uma Suprema Corte e um judiciário que esteja sempre aliada à lei, à regra que nos permite conviver? 8-2 foi a decisão do Supremo relativamente à aceitação das primeiras 100 denúncias contra os golpistas de 8 de janeiro. Todos vimos o que aconteceu. Todos vimos. E o Brasil tem pela frente um caminho muito duro. Muito duro. Por quê? Porque o que está em jogo é a nossa capacidade de conviver. E quando 2 ministros do Supremo, sem nenhum pudor, escrevem o que escrevem, é porque as coisas ainda não apaziguaram. É mais ou menos como aquele incêndio que foi debelado na parte de cima, mas que lá nas profundezas as brasas ainda ardem. O fascismo tem representação. O fascismo tem representação. Onde? Na alta institucionalidade brasileira. Isto é uma verdade. São os fatos. Mas tem gente que acha que pode contar a vida como acha que ela é. Nós podemos ter opinião sobre isso, mas o fato não deixará de ser o fato.